Agora sim, participação sempre às quartas, participação esperada por todos nós, de Ronei Costa Martins Silva, arquiteto, urbanista e pai do Benício, o seu orgulho. É isso aí. Ronei, seja bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço. Olá, Beto. Olá aos ouvintes, internautas que nos acompanham. Bom dia. É sempre uma alegria estar com você nas manhãs de quarta-feira. Ronei, inevitável te perguntar. Chegou o dia 8, o pós 7 de setembro. E aí, Ronei, sua análise sobre as manifestações de ontem, contrárias e favoráveis ao governo. Ronei. Olha, Beto, eu também vou na esteia do Ensinas, que falou há pouco. A participação foi substancial, muitas pessoas. Se você pensar que a pauta das manifestações de ontem foi uma pauta intervencionista e de saudosismo à ditadura, é bom que se diga isso, quem pede intervenção militar pede ditadura militar. A intervenção pede ditadura. Na verdade, a intervenção ela é um eufemismo, é uma palavra bonitinha para designar algo que é muito feio, que é a ditadura. Então, se nós pensarmos que quem estava nas ruas ontem estava pedindo o fechamento do STF, uma intervenção com o Bolsonaro no poder, é muita gente defendendo um horror deste. Então, nesse aspecto, eu considero que a manifestação tinha, sim, muitas pessoas que, em pleno século XXI, atentam contra a democracia. Portanto, é de fato expressiva a participação. Entretanto, Beto, eu diria que a participação está aquém do desejado pelo Bolsonaro. O staff do Bolsonaro esperava entre 2 e 3 milhões de pessoas na Paulista. E o que se viu foi algo em torno, segundo as autoridades, algo em torno de 125 mil pessoas. Eu, como arquiteto e urbanista, calculo diferente. Eu calculo pela área, não é? A quantidade de pessoas que podem ocupar uma manifestação como esta é cerca de 6 pessoas por metro quadrado. Se nós pensarmos que a Avenida Paulista tem 2.500 metros quadrados e uma largura de 50 metros, e se nós imaginarmos que 70% dela estava ocupada, é provável que tenha ali entre 300 e 400 mil pessoas. Mesmo assim, Beto, a quantidade ainda é aquém do desejado pelo Bolsonaro para patrocinar a intervenção que ele deseja, não é? Agora ele inventa a ideia de que vai chamar o Conselho da República para poder instruir um pedido de estado de sítio, Beto. Olha que absurdo, não é? Nós estamos com um presidente da República eleito democraticamente que quer exercer o poder absoluto, anulando a importância dos outros dois poderes, no caso legislativo e judiciário. É de fato um absurdo, é aterrador. Momento muito difícil pelo qual passa o presidente. Ronei, agora, essa questão do impeachment que volta à pauta nessa quarta-feira, com tudo que está acontecendo, eu não vejo timing para que seja estabelecido o processo de impeachment, até porque estamos praticamente a um ano do próximo pleito. Além de ser um expediente difícil, ele é longo, esse processo de impeachment. Qual a sua avaliação sobre isso? Pode ou não acontecer? Eu vejo improvável, Beto. É muito improvável que o impeachment aconteça por um outro dado que eu coloco neste nosso bate-papo. O Congresso Nacional está sob controle do governo federal. O governo federal criou um mecanismo recente chamado de orçamento secreto. Não é? Alguns apelidaram de tratoraço. O orçamento secreto é a utilização de um recurso na peça orçamentária chamado emenda do relator, que só era utilizado antes do Bolsonaro para fazer correções objetivas e técnicas no orçamento. O Bolsonaro utilizou este instrumento na peça orçamentária, chamado emenda do relator, para poder distribuir mais dinheiro para os deputados. Veja bem, cada deputado constitucionalmente tem 4 milhões de reais por ano para emendas parlamentares para destinar para a sua base. A partir desta implementação do desvio da finalidade das emendas do relator, cada deputado aliado ao Bolsonaro passou a receber cerca de 50 milhões de reais, 11 vezes mais. E isto, Beto, mantém o controle, sobretudo dos deputados do Centrão. Qual é o medo dos deputados do Centrão? O medo é que o Bolsonaro, sendo afastado,
o Mourão, como vice, assumindo a presidência, não mantenha este acordo. Portanto, os deputados do Centrão que se beneficiam da emenda do relator com recursos vultuosos temem perder este recurso caso o Bolsonaro seja cassado. Por esta razão e outras, mas eu acredito que esta seja a principal, os deputados que se beneficiam deste recurso não avançarão com o processo de cassação do Bolsonaro, porque eles também sentem que tem muito a perder. Há muitos anos, uma jornalista fez o seguinte título para que fosse publicado no jornal: Justiça manda Pedrinho Quil fazer alguma coisa e tal. E eu questionei essa jornalista, falei, nossa, eu estou achando esse título um pouco agressivo, você colocar que o juiz está mandando o prefeito fazer isso aí. Mas ela olhou bem para mim e falou assim, não, doutor Beto, de fato o juiz manda, né? Eu falei, sobre esse aspecto, você tem toda a razão, o juiz está mandando, manda a bala, manda a ficha. Em relação ao Poder Judiciário, isso me assusta também, porque esse enfrentamento, existem prerrogativas, né, para juízes, magistrados e ministros do Supremo também, que julgam a seu bel prazer, claro, dentro da lei. Essa briga, entre aspas, que ele tem comprado com mais intensidade com o Poder Judiciário, eu acho que é o tipo de briga, Ronei, que não vai levar a lugar nenhum. Eu não acredito em recuo do Supremo Tribunal Federal nessa situação, Ronei. Ô Beto, eu também não acredito. É preciso que nós ponderemos que os três poderes têm as suas limitações e precisam se autocontrolar. Eu também não posso defender, Beto, uma ditadura do judiciário. Eu não posso defender, por exemplo, a judicialização da política. Nós vemos que nos últimos anos, nas últimas décadas, o judiciário tem tomado decisões que competem exclusivamente ao legislativo. Por exemplo, Beto, decisões que dizem respeito à formulação de um texto legal, à formulação de uma norma disciplinar, cabe ao Congresso Nacional. E nós vemos que, ultimamente, o judiciário brasileiro tem tomado diversas decisões que são decisões legislativas. Também vemos o judiciário brasileiro tomar decisões que competem ao Executivo. Portanto, há uma confusão de funções e de atribuições nos três poderes. E aí nós não podemos olhar para o judiciário como um poder isento, como um poder que não comete erros. O judiciário também comete erros, é importante que se diga. Entretanto, Beto, anular o judiciário é pior. Portanto, nós temos que exercer mecanismos de controle sobre o judiciário. O Conselho Nacional de Justiça e o Senado Federal também têm esse papel de controle sobre o STF, não é? É preciso que esses mecanismos estejam saudáveis, mas nós não podemos, a despeito de alguns erros do Poder Judiciário, desmerecê-lo enquanto fundamento institucional da democracia e da República. Eu não acredito, Beto, que o STF vai recuar. Muito pelo contrário, eu espero que o discurso desta manhã do ministro-presidente do STF, Luiz Fux, seja um discurso austero, não criticando a postura do Bolsonaro ontem à tarde. E espero também que as investigações que acontecem sobre a família do Bolsonaro continuem na toada para poder trazer luz aos possíveis crimes e delitos que a família do Bolsonaro tem cometido. Me parece que este é o principal medo dele e me parece que ele tem ido para o ataque, não é, às instituições do judiciário, exatamente porque a família dele é hoje alvo de investigações que podem levar os filhos do Bolsonaro à cadeia. Simples assim, também concordo plenamente. Bem, Rony, a semana que vem, na próxima semana, quarta-feira, não teremos o nosso farol, feriado aqui em nossa cidade, aniversário de Limeira. Você é um dos expoentes aqui da nossa cidade, uma visão sempre crítica, observadora e inteligente em relação ao futuro da nossa cidade. Rony, te pergunto assim, simples assim, o que a gente pode comemorar? Claro, temos muitas conquistas, mas o que a gente pode comemorar com mais intensidade dentro desse contexto do aniversário de Limeira há uma semana, Rony? Roberto, eu tenho falado com muita gente de fora da cidade e de fora do estado de São Paulo sobre a cidade de Limeira. Eu tenho sido, na medida do possível, um garoto propaganda da cidade. E o que eu digo para os investidores que são de fora e que vêm conhecer Limeira é que a nossa cidade goza de alguns benefícios que são únicos para Limeira. E isto tende a atrair
o capital investidor para a nossa cidade, fazendo com que a nossa cidade cresça exponencialmente e aumente a sua qualidade de vida. Eu vou dar alguns exemplos, Beto. Nós estamos no entroncamento das 3 principais rodovias do país, Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luiz. Nós estamos na esquina do desenvolvimento do estado de São Paulo. Soma-se a isso o fato de que o capital financeiro, o investimento, ele está fugindo dos grandes centros. Porque os grandes centros urbanos, como por exemplo São Paulo, estão saturados, não é? Não cabem mais investimentos nessas cidades que estão saturadas. E eles têm procurado investir nas regiões já urbanizadas, já consolidadas e que possibilitam o escoamento de sua produção. Por exemplo, Limeira. Portanto, Beto, soma-se a isso o fato de que, um outro dado importante, não é? Eu sinto que os índices de violência na nossa cidade, eles estão muito abaixo dos verificados em outras regiões e em cidades com a proporção de Limeira, com o tamanho proporcional ao de Limeira. Então nós temos uma cidade aprazível, uma cidade que está se tornando uma cidade cosmopolita, em razão das universidades, em razão da expansão do conhecimento. Então eu pressinto que a nossa cidade ela tem muitos aspectos positivos que tendem a atrair investimentos, a atrair pessoas, a atrair serviços. E eu vejo Limeira como uma joia rara que está sendo descoberta aos poucos e que tem muito a crescer. Basta que os nossos políticos não cometam os erros e não atrapalhem o desenvolvimento da nossa cidade. Vejo Limeira com muita esperança e com muita alegria. Que bom, fico feliz em ouvi-lo e dentro desse contexto, dentro desse depoimento, só para a gente fechar, apenas a questão política que me inquieta mais, Ronei, nós não estamos conseguindo produzir a renovação do quadro político aqui em Limeira e isso me assusta um bocado, viu, Ronei? Beto, eu também. Eu me preocupo com as eleições, me preocupo com a qualidade do nosso legislativo, me preocupo com o processo eleitoral. Só que isso, Beto, eu diria para você que a gente só vai conseguir com educação política e com educação popular. Como as nossas escolas não têm em sua grade curricular a discussão política estabelecida, não é? Tem esse absurdo aí da escola sem partido que é assustador, mas como a grade curricular oficial das nossas escolas não incluem a discussão política do funcionamento do Estado, do funcionamento da máquina pública, das atribuições políticas do legislador, do executivo, do que cabe ao prefeito, ao governador e ao presidente, questões fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade. Como as nossas escolas estão aquém desta formação política, Beto, cabe a nós, lideranças políticas, pessoas meios de comunicação, você com a sua liderança e importância na cidade, cabe a todos nós exercermos aquilo que a escola ainda não é capaz de fazer, educarmos politicamente a nossa população, Beto. Porque assim elas serão capazes de melhorar os critérios para escolher as suas lideranças políticas. É uma utopia, eu sei, mas nós devemos persegui-la. Sem dúvida nenhuma. Ronei Costa Martins Silva, muito obrigado mais uma vez pela contribuição sábia, inteligente, aqui no nosso Farol de Limeira. Tenha uma ótima sequência de semana e até uma próxima oportunidade, Ronei. Um abraço, sempre uma alegria estar com vocês. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.